Você já foi testado por um agressor? Não falo só de um inimigo com espada, falo de chefes manipuladores, de colegas venenosos, de sua própria raiva te dominando. Leônidas enfrentou milhares, mas primeiro venceu a si mesmo. Essas são as 7 leis do estoico antes do estoicismo, um código que sobreviveu ao tempo. E se você aplicar, ninguém mais vai te dobrar. Desde os campos secos da Lacedemônia até os abismos mais profundos da alma humana, existiu um homem que recusou viver de joelhos. Leônidas de Esparta não foi apenas um rei, ele foi uma lição viva, um código em carne e osso. Enquanto outros buscavam poder político ou conforto pessoal, Leônidas buscava domínio interno, não sobre os outros, mas sobre seus próprios impulsos. Dizem que o estoicismo nasceu com Zenão, séculos depois, mas quem viveu o estoicismo no campo de batalha, na dor e no silêncio, foi Leônidas. Ele entendeu cedo que a maior guerra era contra a própria mente. E por isso, antes de empunhar sua espada, ele afiava seus princípios. Este conjunto de regras vem do estoico antes do estoicismo. É um romance, não apenas para entretenimento, mas para empoderamento. Este é o caminho de Leônidas. O início dessa história de um jovem com enorme responsabilidade nos ombros, que forja seu valor, valentia, honra e sabedoria ao enfrentar desafios maiores que ele. Esse foi Leônidas de Esparta, o estoico. Mas quando novos desafios se revelam diante dos olhos, isso leva o herói aos sombrios lugares da alma, onde ele cresce de menino para homem. É uma narrativa sombria, mas profundamente verdadeira. É uma metáfora para a vida de todos nós. Você pode conseguir tudo o que outro homem já conseguiu. Não importa se você é jovem ou velho, essa história vai te transformar. A missão muda, mas os princípios e as leis, não. Para as próximas gerações que se moldarem nesses ensinamentos, serão verdadeiros homens, assim como Leônidas foi. Mais que ensinamentos, são códigos de honra. Se você está cansado de ser dominado, manipulado, testado, fique até o final. Essas 7 leis não vão te motivar, vão te armar. Se alguma delas te confrontar, escreva nos comentários. E se transformar sua mentalidade, compartilhe com um irmão que ainda está dormindo. A guerra só muda de forma, mas o código permanece. Leônidas de Esparta não nasceu rei, nem santo, nem herói. Ele nasceu humano, com medo, dúvidas, falhas e pressões, mas viveu como poucos, morreu como nenhum. Na juventude, ele não foi protegido pelo luxo de sua linhagem. Pelo contrário, foi atirado ao rigor da agogê espartana, onde meninos aprendiam a sobreviver sem o conforto da compaixão. Ali, ele não aprendeu a matar. Ele aprendeu a observar, a escutar, a se calar, a responder com o corpo e com a presença. Antes da espada, o silêncio. Antes da ordem, o domínio de si. Diferente do que dizem os livros, Leônidas não entrou para a história apenas por enfrentar os persas. Ele entrou porque enfrentou algo mais difícil. Ele enfrentou a si mesmo. Seu reinado não foi marcado por riqueza, mas por códigos. Códigos que não estavam escritos em pergaminhos, mas nas ações, na conduta, e que hoje podem ser aplicados em um novo campo de batalha, o mundo moderno. Estas são as 7 leis de Leônidas. Leis forjadas no rigor da Esparta ancestral, mas que sobrevivem porque falam com a alma de todo homem. São leis que protegem, desafiam e transformam.
Leis que não pedem aceitação, exigem prática. Elas nasceram em meio à guerra, mas foram lapidadas no silêncio. Não são apenas regras de combate, são orientações de vida. Quem as aplica, resgata sua dignidade. Quem as ignora, volta a viver como servo. Este conjunto de leis vem do estoico antes do estoicismo. É um romance, mas não para entretenimento, para empoderamento. É o início da jornada de um jovem com o peso do mundo nos ombros. Um jovem que atravessou desertos internos e fortaleceu sua alma no atrito contra a dor, o medo e a tentação de desistir. Essa história, apesar de antiga, é sua também, porque todos nós estamos diante de batalhas invisíveis. Todos nós, em algum nível, estamos sendo testados. Você pode conseguir tudo o que outro homem já conquistou. Você pode despertar o que adormeceu em você por anos, mas só se agir, porque nesta história as leis não mudam, os desafios mudam, mas o código continua. E para aqueles que o seguirem como Leônidas seguiu, a vida deixará de ser sobrevivência e se tornará honra. Leônidas compreendeu cedo que a guerra verdadeira começa muito antes do campo de batalha. A maior parte das vitórias acontece no olhar, no corpo, no controle das emoções. É por isso que suas primeiras 3 leis não falam de armas ou estratégias militares. Elas falam de presença, de domínio, de postura silenciosa. Aquele que deseja não ser testado precisa se tornar, aos olhos dos outros, inatingível, não pela força bruta, mas pela força contida. E a primeira manifestação disso está nos olhos. Lei 1. Olhos que não tremem. Os olhos revelam a alma antes que qualquer palavra seja dita. Leônidas dizia que nunca se deve encarar com arrogância, mas também jamais se deve desviar com submissão. Entre essas duas falhas, há um ponto de equilíbrio, o olhar firme, estável, que transmite segurança, não agressividade. Ele aprendeu isso observando os mestres da Agogê testando os jovens. O garoto que olhava demais desafiava e era punido. O garoto que desviava o olhar era visto como fraco e alvo fácil. Mas o que mantinha o olhar centrado, respirando com firmeza, impunha respeito. Esse olhar não se ensina. Ele se desenvolve com introspecção e controle emocional. Ele mostra que ali dentro há comando. Nos tempos modernos, essa lição permanece intacta. Em qualquer ambiente, escola, empresa, rua ou família, o modo como você olha molda a forma como o mundo reage a você. Um olhar instável atrai predadores. Um olhar equilibrado repele os testes. Lei 2. Postura inquebrável. O corpo fala antes da boca. Leônidas sabia que sua presença precisava inspirar firmeza, mesmo sem palavras. Por isso, sua postura era sempre ereta, firme, mas nunca ostentosa. Ele instruía seus homens a caminharem como se estivessem sendo observados por seus ancestrais. Nada de ombros caídos, de andar hesitante, de gestos instáveis. O queixo levemente inclinado, o peito aberto, a respiração profunda. O corpo como espelho da mente. Durante os treinamentos, quem demonstrava fraqueza na postura era isolado. Não por crueldade, mas para aprender. Porque em Esparta, qualquer sinal externo de fragilidade era uma sentença de morte em batalha. Hoje, esse mesmo princípio vale nos territórios simbólicos da vida. Uma entrevista de emprego, um primeiro encontro, uma negociação, uma conversa difícil, tudo começa com a forma como você entra no ambiente.
A linguagem corporal determina se você será ouvido, ignorado ou desafiado. Lei 3. Mente estratégica. Estou bem, você está bem. Até que se prove o contrário. A terceira lei talvez seja a mais sofisticada. Leônidas adotava uma mentalidade clara. Toda interação começa com cooperação. Mas se for testado, o limite é imposto com precisão. E depois disso, retorna-se ao equilíbrio. Ele acreditava que um rei não deve iniciar conflitos, mas também não pode tolerar testes silenciosos. E os testes sempre vêm. Piadas disfarçadas, toques na autoridade, microprovocações. A forma de reagir define o resto. Em Esparta, os homens aprendiam a lidar com isso na prática. Não explodir, mas também não ignorar. Agir com calma, cortar o comportamento hostil no ato e seguir como se nada tivesse acontecido. Isso é domínio. Isso é jogo alto. Na teoria dos jogos, essa lógica é chamada de tit for tat. Devolva na mesma moeda com precisão e siga em paz. Mas Leônidas não estudava jogos. Ele estudava homens e sabia que a chave era manter a mente superior ao instinto. Quem consegue reagir sem se desestabilizar domina o ambiente, porque transmite o sinal: posso cooperar, mas não serei dominado. Essas três leis formam o triângulo inicial da presença estoica. São defesas silenciosas contra qualquer agressor, físico, verbal, emocional ou simbólico. Elas blindam o território psíquico e só depois disso é que se parte para estratégias externas. Olhos, corpo e mente. Três defesas invisíveis. Três camadas de proteção e autoridade. Quem domina essas áreas não precisa gritar, ameaçar ou se impor. Ele apenas está firme, claro e inabalável. E agressores evitam o inabalável. Leônidas compreendia algo que poucos líderes entenderam em qualquer tempo. Um rei que não controla a si mesmo nunca controlará seus homens. A guerra exterior é sempre o reflexo de uma guerra interior. Por isso, suas próximas três leis tratam de armas invisíveis: emoção, aliança e preparo constante. Ele sabia que a instabilidade emocional era o veneno da liderança e que um homem sem aliados era apenas uma presa de pé. E, acima de tudo, que o verdadeiro guerreiro nunca é pego desprevenido, porque seu treino é constante, mesmo na paz. Lei 4. Emocional sob comando. Leônidas via com desprezo aqueles que reagiam com fúria, porque a fúria é um convite à manipulação. Ele dizia: quando você perde o controle, dá ao inimigo a chave da sua alma. Em sua juventude, nos treinamentos espartanos, os instrutores testavam os aprendizes com insultos, provocações e humilhações. Não para feri-los, mas para educá-los. Aquele que reagia com raiva ou lágrimas era retirado, não era digno da falange. O guerreiro de verdade, dizia ele, não reage, responde. Sua calma não era apatia, era cálculo. Ele usava a lógica como escudo e o silêncio como espada. Isso deixava os agressores desconcertados, porque esperavam gritos e encontravam serenidade. Esperavam desequilíbrio e encontravam um espelho impenetrável. Nos dias atuais, a regra permanece brutalmente eficaz. Seja em discussões, provocações públicas, ambientes tóxicos ou redes sociais, quem se mantém frio conquista uma vantagem poderosa. Ele desarma o jogo e se impõe sem levantar a voz. Lei 5. Construa alianças antes da necessidade. Nenhum homem sobreviveu sozinho em Esparta.
E Leônidas sabia que aliados leais eram mais valiosos que soldados obedientes. Ele cultivava alianças antes da guerra. Ajudava primeiro, conectava depois. Um gesto de respeito, um favor prestado, uma escuta verdadeira. Tudo isso criava vínculos profundos. A verdadeira liderança, ele dizia, começa na utilidade. E o respeito nasce do serviço, não do autoritarismo. Durante a marcha a Termópilas, ele já havia selado cada elo com seus 300. E por isso, quando a morte se apresentou, nenhum deles hesitou em seguir ao lado dele. No mundo moderno, isso se traduz em posicionamento estratégico. Ajudar, ser útil, se tornar necessário, não por interesse, mas por consistência. E quando o ataque vier, porque ele sempre vem, você não estará sozinho. Terá uma rede de proteção, construída não com bajulação, mas com propósito. Lei 6. Afie sua espada invisível. Leônidas treinava mesmo em dias de paz. Para ele, cada dia sem guerra era um presente para se preparar melhor. Ele não acreditava em talento, apenas em disciplina. Não confiava na sorte, apenas no treino. Sua rotina era marcada por repetições incansáveis, respiração, postura, estratégias mentais, resistência física e escuta ativa. Ele entendia que quando o desafio chega, o tempo para a preparação acabou. E o mais importante, nunca alardeava suas capacidades. Competência verdadeira é silenciosa. O homem que grita suas habilidades é inseguro. O que treina em silêncio vence sem aviso. Nos dias de hoje, essa lei é uma vacina contra a mediocridade. Pratique, estude, simule, repita e jamais espere o caos para agir. O profissional que cresce sem alarde, o homem que melhora em silêncio, a mulher que se fortalece no invisível, esses são os que dominam quando o teste real chega. Controle emocional, alianças leais, treinamento constante. Essas 3 leis não brilham aos olhos dos fracos, porque elas não têm glamour, têm consistência, mas é nelas que o verdadeiro poder se firma e o agressor recua diante daquele que não se descontrola, que tem quem o apoie e que está pronto mesmo quando parece em descanso. Lei 7+. O confronto invisível. A 7ª e última lei de Leônidas não é a mais falada, mas é talvez a mais poderosa. Enquanto as 6 primeiras tratam de postura, mente, emoção e estratégia social, esta fala do que nenhum homem gosta de admitir: os inimigos invisíveis que habitam dentro de si. Leônidas não era apenas um guerreiro, era um estudioso do comportamento humano. E ele sabia que todo homem, cedo ou tarde, enfrentaria o momento em que não poderia fugir mais de si mesmo. Lei 7. Enfrente seus demônios antes que eles decidam te enfrentar. Desde muito jovem, Leônidas percebeu que seus maiores testes não vinham da lança do inimigo, mas do vazio interno que se manifesta no silêncio. Durante os longos períodos de vigília antes das batalhas, enquanto seus homens dormiam, ele confrontava medos que nenhum treinamento poderia calar. O medo de falhar com seu povo, de ser insuficiente, de se tornar escravo de sua própria vaidade. Mas ao invés de negar esses pensamentos, ele os investigava. Ele os encarava com olhos de fogo e coração firme. Porque ele sabia que o homem que não enfrenta seus fantasmas será inevitavelmente dominado por eles, no momento mais frágil. E quando isso acontecer, o colapso será público, irreversível, devastador.
Essa lei pode parecer filosófica demais para tempos modernos, mas não é. Hoje os demônios tomaram novas formas: ansiedade, vícios, procrastinação, dependência emocional, autossabotagem. São vozes internas que repetem todos os dias: você não é suficiente, ninguém se importa, desista. A maioria tenta calar essas vozes com distrações, redes sociais, comida, bebida, prazer fácil. Mas Leônidas diria: pare de fugir. Olhe para elas, sente-se no escuro e escute. O estoicismo sempre ensinou que a paz não está em evitar a dor, mas em entender seu significado. E essa sétima lei exige exatamente isso: um mergulho profundo nos porões da própria alma para compreender com coragem de onde vêm seus piores impulsos. Essa prática é dura e por isso poucos fazem, mas quem a faz se torna inquebrável. Porque o homem que conhece suas trevas e aprende a transformá-las em luz, já não precisa provar nada a ninguém. Ele é inteiro, e inteiro ele lidera, ele protege, ele inspira. Leônidas enfrentava seus demônios todas as madrugadas. E quando subia ao campo de batalha, já não levava peso dentro de si. Por isso sua morte foi calma, não havia nada a temer, porque tudo que precisava ser enfrentado já havia sido. Essa lei não é opcional, ela é o selo final da jornada. É o portal entre o homem comum e o guerreiro sagrado. É a diferença entre ser um escravo inconsciente ou um rei de si. E mais, ela conecta todo o código. Se você não controla os olhos, o corpo, a mente, as emoções, os vínculos e a preparação, seus demônios encontrarão brechas. Mas se você viver as 6 primeiras leis e praticar a 7ª dia após dia, você se tornará o que os antigos chamavam de invulnerável. Não por ausência de dor, mas por domínio sobre ela. O verdadeiro combate não é contra o mundo, é contra tudo dentro de você que ainda busca fuga, desculpa, medo e validação. Leônidas não venceu todos os inimigos, mas venceu o mais difícil, o próprio ego. E por isso sua morte foi semente, não fim. Síntese das leis e o caminho do homem inabalável. As 7 leis de Leônidas não foram escritas para serem belas. Foram forjadas para sobreviver, para proteger, para construir homens capazes de carregar responsabilidades sem desabar, de liderar sem se corromper, de enfrentar o inevitável com honra. Cada uma delas é uma camada, um escudo. Uma resposta contra o colapso que se aproxima silenciosamente na vida de todo homem que não está preparado. A primeira lei dos olhos que não tremem começa onde tudo começa, no contato com o outro. Se você encara demais, busca dominação. Se desvia rápido, transmite fraqueza. Mas se mantém o olhar calmo e presente, você declara: eu vejo, eu compreendo e estou pronto. Essa regra, aplicada hoje, transforma dinâmicas sociais, entrevistas, reuniões, interações diárias. Porque quem controla o olhar já controla o ritmo da conversa. A segunda lei, da postura inquebrável, não é só física, é simbólica. Um homem que se curva diante do medo, diante da aprovação dos outros, diante do excesso de conforto, começa a cair por dentro. Leônidas andava como quem respondia aos deuses, e essa presença se comunica sem dizer uma palavra. Nos dias atuais, sua forma de entrar num lugar, de se mover, de ocupar espaço, ainda dita o quanto você será respeitado, ou não. A terceira lei do equilíbrio mental. Estou bem, você está bem, até que se prove o contrário,
é talvez uma das mais poderosas ferramentas de convívio. Ela impede o extremo da submissão passiva e o excesso da agressividade impulsiva. Você se posiciona sem perder a compostura, reage sem se descontrolar e, assim, impõe limites com respeito, algo raríssimo hoje. A quarta lei das emoções sob comando é o núcleo do estoicismo. Reagir com raiva ou medo é dar o jogo na mão do outro. Mas manter a calma, respirar fundo, responder com lógica, comedida ou até com humor, desarma qualquer conflito. Esse é o poder invisível que decide promoções, relacionamentos e até vitórias jurídicas ou políticas. Quem reage demais perde credibilidade. Quem mantém o comando impõe respeito. A quinta lei de construir alianças é pura estratégia espartana aplicada ao presente. Ajude antes de precisar. Crie vínculos sólidos, de valor real. Não por interesse momentâneo, mas por visão de longo prazo. Na batalha moderna, onde todos vivem desconectados e competitivos, quem cria redes genuínas de confiança se torna intocável. A sexta lei, de manter as habilidades afiadas, é o diferencial de quem vence em silêncio. Hoje, muitos querem resultados sem processo, mas Leônidas ensinava: treine mesmo quando ninguém está vendo, porque o mundo só valoriza quem está pronto. Seja no físico, na mente, nas emoções ou nas técnicas específicas do seu ofício. A prática diária silenciosa é o que separa os notáveis dos esquecidos. E a sétima lei, o coração sombrio do código, é aquela que define o verdadeiro guerreiro. Enfrente seus demônios. A maioria foge, disfarça, mascara com humor ou distração. Mas Leônidas ia para o escuro. Enfrentava os próprios medos de frente. E ao fazer isso, removia qualquer chance de ser sabotado por dentro. Essa lei, mais que todas, transforma, porque o homem que enfrentou o pior de si mesmo não é mais vulnerável a ataques externos. Ele já venceu o que realmente importa. Essas 7 leis não são sobre Esparta, são sobre você. Elas falam com o jovem que sente que não está pronto, com o adulto que perdeu o rumo, com o homem que busca ser mais do que só aparência e performance. Falam com aquele que quer voltar a ter comando sobre sua própria vida. E esse retorno não vem com vídeos motivacionais, nem com frases prontas. Vem com código, vem com dor, prática, silêncio, disciplina. Leônidas viveu em outro tempo, mas seu código atravessa séculos, porque os testes continuam, a forma muda, o inimigo veste outro rosto, mas a essência permanece. Ou você se blinda ou será devorado. E se você seguir essas 7 leis, você vai parar de sobreviver e começar a se tornar inabalável. Você não precisa ser um rei para seguir o código de um. Leônidas não esperou o trono para começar a viver com honra. Ele construiu cada uma dessas leis enquanto ainda era só um nome entre tantos. Foi nos testes diários, nos silêncios profundos, nas decisões impopulares que ele se tornou o que se tornou. E é exatamente isso que o separa da maioria. Ele não esperava a batalha para começar a se preparar. Ele se moldava todos os dias. Não havia testemunhas, não havia aplausos, só havia exigência e responsabilidade. Essas 7 leis que você ouviu não são fórmulas mágicas. Elas não vão te deixar mais forte amanhã, mas elas vão te tornar consciente hoje. Consciente de como você olha, como você anda, como você reage. Consciente de quem está ao seu lado e de quem você precisa afastar. Consciente de onde estão seus vazamentos de energia.
e consciente de que, se continuar do jeito que está, o colapso é questão de tempo. Você pode rejeitar essas ideias, pode ignorá-las, pode duvidar, mas elas não desaparecem, porque são verdades ancestrais, verdades que atravessaram guerras, impérios, religiões, regimes e gerações, e que seguem sendo úteis porque falam com algo que não muda, a estrutura da alma humana. Todo homem é testado. Alguns se vitimizam, outros se armam. A escolha é sua, mas Leônidas já fez a dele, e por isso, enquanto milhares foram esquecidos, seu nome ainda vive, não pelo que conquistou, mas pelo que se recusou a perder, a si mesmo. A pergunta agora não é: você vai seguir essas leis? A pergunta é: o que acontecerá com você se não seguir? Se esse conteúdo despertou algo em você, não ignore. Volte, reveja, anote. Use cada uma dessas leis como parte da sua armadura diária. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, envie. Não compartilhe por vaidade. Compartilhe por missão. Porque homens que vivem esse código transformam tudo ao redor. Este é o caminho de Leônidas. Não é confortável, não é popular, mas é invencível.